Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós estaremos estudando a lição número 3 da revista Salmo. Da revista Salmos. A lição número 3, que é do dia 19 de abril de 2020, tem por título O Supremo Bom Pastor. O texto áureo diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, que se encontra no Salmo 23:1. Verdade aplicada. Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Objetivos da lição: primeiro, apresentar as características do bom pastor. Segundo, expor as necessidades da ovelha. E terceiro, destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Os textos de referência estão no Salmo 23, do verso 1 ao verso 6, ou seja, ao Salmo inteiro, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Durante o decorrer da lição, a gente vai estar lendo nos versos do Salmo 23. Como você vai estar usando a revista em casa, então vou pedir para você deixar aberto na Bíblia para a gente estar acompanhando junto. Amém? A introdução diz assim: Nesta lição, estudaremos o Salmo 23, que é um salmo bem conhecido, é um dos mais conhecidos, né? Creio que o 91 e o 23 são os salmos mais conhecidos da Bíblia, e hoje a gente vai estar estudando esse. Trata-se de um lindo poema que revela a relação entre o pastor e sua ovelha. Isto é, a relação entre o Senhor e aqueles que são seus discípulos. Aí a gente se pergunta, por que o salmista Davi, que escreveu esse salmo, ele compara a Cristo como bom pastor e a igreja como rebanho, como as ovelhas? Irmãos, teve uma aula, eu não lembro de qual revista que foi, que a gente falou sobre a pedra principal, que Jesus diz que ele é a pedra principal, a pedra de esquina. Naquela época, a pedra principal, a pedra de esquina, era o início da construção, era a coisa mais importante, o fundamento da construção. E Jesus usou essas palavras para que o povo entendesse naquela época em que foi escrito o contexto, para que o povo entendesse, porque era aquela realidade que eles viviam. Então, Davi aqui pegou a realidade em que ele vivia e escreveu. Então, Deus usou essa situação para que o povo entendesse de acordo com a situação que eles viviam, ou seja, pastor e ovelha, que era algo muito comum na época e ainda é comum para a gente, né? Como foi Davi, um próprio pastor que escreveu, e ele entendia muito bem do assunto, porque convivia com as ovelhas, cuidando, guiando, ali, zelando pelas ovelhas. Então ele viu esse cuidado e comparou o Senhor como pastor e nós como ovelhas, mostrando o zelo de Deus, o cuidado de Deus para com a sua igreja. Amém? Então, muitas passagens da Bíblia a gente vai ver essas comparações. Por quê? Porque Jesus usa as palavras de acordo com o contexto em que as pessoas viviam para que eles entendessem. Embora foi escrito há muito tempo atrás, mas nós sabemos que a Bíblia ela é nova a cada manhã, né? Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor ela permanece. Amém? Vamos começar tópico 1. Que diz assim: o pastor e suas ações. O Salmo 23:1 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com suas ovelhas, de dia conduzindo-as às pastagens
e de noite protegendo-as dos animais selvagens. Davi, ao adorar ao Senhor por meio deste saltério, compara-o a um pastor enunciando as suas ações. Irmão, saltério pode ser um instrumento de corda, tá bom? Para ser dedilhado, mas saltério aqui nesse caso, saltério é um livro contendo o livro de Salmos para a cultura judaica, tá bom? É como se fosse o inário de Israel. É o saltério. O saltério é onde contém os salmos, os cânticos, é o inário de Israel. Então, toda vez que na revista, não sei se nas próximas lições vai ter esse termo, mas toda vez que for essa palavra aqui nessa lição, saltério, se refere ao salmo que nós estamos estudando, tá bom? Que no caso é o 23, que é uma canção de Davi, tá? O pastor e as suas ações. Então, vamos lá. O que um pastor faz? Um pastor é alguém que se dedica a domesticar, ensinar, alimentar e guardar animais como ovelhas, que é o caso em que a gente está falando, cabras e entre outros. Mas, sobretudo, a função do pastor é cuidar de seus animais, garantindo a alimentação, saúde, segurança e bem-estar de cada um deles. Ou seja, a função do pastor é cuidar, ensinar, guiar, zelar pela vida das suas ovelhas. E quando Davi fala no Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eu vejo aí 2 pontos: suficiência e provisão de Deus. O ponto suficiência. O Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta porque Ele é o meu pastor. Vamos pegar aí uma situação de alguém que ainda não conheceu Jesus. Tem fama, tem dinheiro, tem amigos por perto, muitas pessoas rodeando, tem status, tem tudo, mas não tem Jesus. Essa pessoa não tem nada. Por quê? Porque tem vazio na alma, não tem a paz que o Senhor pode dar, tem tudo, tem dinheiro, status, fama, amigo, mas não tem Cristo. Então ela não tem essa suficiência dentro dela. Agora, uma pessoa que tem a Cristo, pode não ter dinheiro, muitos bens materiais, muitas pessoas ao seu redor, mas tem a Cristo, de nada essa pessoa sente falta. Por quê? Porque Cristo é suficiente. Então a gente tem esse ponto. E tem o ponto de provisão, que é o quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque Ele conhece as minhas necessidades e Ele supre cada uma delas. E isso é bíblico, irmão. Se a gente for ler Mateus 6, a partir do versículo 25, o Senhor diz, né? Por que vocês estão ansiosos, cuidando das suas próprias vidas, preocupados com o que é a vez de comer ou vestir? Aí lá para o 33 ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, Ele é o nosso pastor, Ele sabe o que a gente precisa e Ele supre as nossas necessidades, ou seja, Ele provê aquilo que nós precisamos. Então, tem o ponto de suficiência, que Ele é o meu pastor e por eu ter Ele eu não sinto falta de nada. E tem o ponto de provisão, Ele é o meu pastor, conhece as minhas necessidades e provê todas elas. Amém? Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora, ao tópico 1.1, a gente vai estar lendo o Salmo 23, verso 2, que diz: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Tópico 1.1, que diz: descanso nos momentos de perigo. Davi afirma que o seu pastor o faz deitar em verdes pastos. Deitar significa repousar, descansar. Portanto, no presente saltério ou salmo, está demonstrada a fidelidade do pastor às suas ovelhas, pois, diferentemente do mercenário, não as abandona nos momentos de perigo e as conduz ao lugar de descanso. Então, olha só, a vida com Deus, irmãos, ela não é só de aflições, né? Ninguém aguenta viver uma vida somente de lutas, de aflição, e Deus, Ele sabe, Ele conhece a nossa limitação.
Ele mesmo diz em sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas, irmãos, mesmo passando com aflições, Deus nos dá momentos de refrigério, momentos de repouso, momentos de descanso. E é isso que Davi está falando aqui. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Sabe aqueles momentos que a gente se encontra assim, preocupado, cheio de problema, um pouco atribulado ou muito atribulado? O Senhor, Ele nos leva, irmãos, a deitar nesses verdes pastos. Ele nos guia, Ele nos guia mansamente a águas tranquilas. Isso significa o quê? Descanso à alma, repouso, descansar no Senhor. Até mesmo a palavra do Senhor diz no Salmo, não me lembro agora se é 34:7 ou se é o 37:4, que diz, vou até ler aqui para eu não ler errado. Salmo, vou ver o 37:4, que eu acredito que seja esse. Só um minuto. É o 37:4, irmãos. Que diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. O que é deleita no Senhor? É descansar, é repousar, é se tranquilizar. E é isso que Davi está dizendo no Salmo 23. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A gente passa pelas tribulações, pelas aflições, pelos problemas, mas nós podemos deitar nos pastos que o Senhor nos leva e as águas tranquilas que Ele nos conduz. Por quê? Porque ali é um lugar de descanso, nós podemos descansar no Senhor, mesmo diante das tribulações, dos problemas, das situações da vida, que muitas vezes são muitos, mas nós podemos descansar no Senhor. E no Salmo 37:4 diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração, amém? Então que a gente possa aprender, irmãos, descansar no Senhor, repousar nos seus braços de amor, nos seus pastos verdejantes, nas suas águas tranquilas, né? Porque Ele traz tranquilidade, paz para a nossa alma, Ele faz a nossa alma descansar, né? Às vezes assim a gente vê os pastores que tem tanto trabalho, são homens e mulheres comuns, né? Embora são homens e mulheres de Deus, mas tem família, filhos para cuidar, trabalho secular, tem a obra na igreja, né? Os irmãos, então é tanta coisa. Mas pastores, líderes, que o Senhor possa, né, fazer vocês, cada um de nós, deitar em seus pastos verdejantes e guiar cada um de vocês, nos guiar as águas tranquilas, para que a gente possa sentir a paz do Senhor, né? Muitas vezes a gente se sente sobrecarregado, mas o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de repousar, de descansar, de confiar, né? E repousar nele, esperar nele, aguardar nele, descansar mesmo, aliviar ali a alma aos pés do Senhor. Tópico 1:2, cadê? Amém. Que diz assim: refrigério para a alma atribulada, que é uma extensão do tópico 1:1, tá bom, irmãos? A gente vai estar lendo o Salmo 23, verso 3, que diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a sua alma. Ele renova as forças. Na alma estão as emoções e os pensamentos. Os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser externos e internos. Os externos afetam o nosso corpo e os internos a nossa mente. Muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos inquietos, com a nossa alma atribulada, preocupada com alguma notícia que recebeu, com algo que saiu do nosso controle, e a gente se encontra assim. Muitas vezes a gente se desespera. Mas aqui o salmista, ele diz o quê? Refrigera a minha alma,
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera a minha alma. Irmãos, quando a gente se encontra nesses momentos em que algo saiu do nosso controle, ou que a gente está passando por algo que não tem o que fazer, é somente o Senhor, algo impossível ao nosso alcance, coloca nas mãos do Senhor. Por quê? Porque o Senhor refrigera a nossa alma. A palavra do Senhor, ela diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor, ele tem alívio, tem refrigério para a nossa alma. E também tem as pessoas que vêm do mundo, né? Porque no mundo, irmãos, não há paz. Aparentemente, às vezes parece que tem paz, mas não tem, irmãos. A Bíblia mesmo diz, Jesus diz em João 14:24, eu deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por quê? Porque o mundo não tem paz. Mas o Senhor está falando, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, ou seja, independente como tiver a alma, irmãos, atribulada, cansada, preocupada, com problema, sem solução, ao nosso ver, aos nossos olhos, porque para o nosso Deus tudo é possível, Ele refrigera a nossa alma. Ele tem alívio para a alma atribulada, para a alma cansada. Amém? Então que a gente possa deixar tudo nas mãos dele. Esse tópico, que é o tópico 1.2, ele é uma extensão do tópico 1, que fala de descanso, de repouso nos pés do Senhor, de sossego na alma. E aqui diz o que? Refrigério, alívio, paz que ele tem, mesmo diante das situações. Tem até uma palavra que é em Filipenses, que o Senhor me fez lembrar agora. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Filipenses, se eu não me engano, capítulo 4. Se você quiser, acompanha aí junto comigo. Filipenses, capítulo 4. Deixa eu achar aqui. Versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha só, irmãos. Mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Sabe o que Deus está falando aqui? Não andeis ansiosos. Pega as suas necessidades e ora. Ora a Deus e coloca diante dele as suas necessidades. Faz conhecida diante dele tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando nós estamos necessitados de alguma coisa, precisando, e a gente não sabe o que fazer, ao invés de ficar ansioso, que a maioria das vezes é o que nós ficamos ansiosos, ele está falando, não fique ansioso. Faça a sua necessidade, aquilo que você precisa, conhecido diante de Deus através da sua oração, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Então o Senhor, ele refrigera a nossa alma, ele alivia, ele tem paz para as nossas almas. Amém? Vamos para o próximo tópico, que é o tópico 1.3. Nós vamos estar lendo o verso 4 do Salmo 23, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tópico 1.3. Presença nas horas mais difíceis. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, passa a análise da ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da vida humana, que é o corredor da morte. Sabe-se que Davi passou por diversas vezes pelo vale da sombra da morte. Irmãos, Davi passou muitas vezes
por essa situação de quase morrer, só que o Senhor livrou ele da morte. Saul tentou matar ele, o seu filho, que se eu não me engano, Absalão, tentou matar ele. Muitas situações, irmãos. Davi era homem de guerra. Quantos livramentos Deus não deu para Davi? E aqui no Salmo 23, verso 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É um verso que fala de confiança em Deus. Muitas vezes, irmãos, Deus livra da morte, mas se chegar no momento de passar pela morte, a gente também não tem que temer. Por quê? Porque o Senhor está conosco. E é isso que o salmista está nos ensinando através da palavra do Senhor. Que o Senhor nos ensine, né, irmão? Porque não é fácil. Você, como até a revista mesmo diz, é um dos momentos mais temidos da vida humana. É passar pela morte. Só que olha só o que fala Romanos 8, do 38 ao 39. Abre aí comigo. Romanos 8, do 38 ao 39. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nem a morte, nem a vida, nem nada nos poderá separar do amor de Deus. Então, irmãos, muitas vezes o Senhor dá o livramento de morte, né? Quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, não precisa temer, porque muitas vezes o Senhor dá o livramento. Mas se acontecer de ter chegado a hora e o Senhor recolher, ele diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Em Romanos diz que nada, nem a morte, pode nos separar do amor de Deus. Então, por isso que esse salmo, esse verso do Salmo 23 é um salmo de confiança, onde a gente tem que confiar em Deus, até mesmo neste momento, que é o momento mais difícil. Por quê? Porque em todo momento, inclusive neste, Deus está com os seus servos. Amém? Vamos para o tópico 2. Tópico 2, que diz as necessidades da ovelha. O presente saltério, ou salmo, como eu já falei, não só enuncia as qualidades do pastor, mas também destaca as necessidades da ovelha. Eu vou estar lendo aqui, irmãos, um pouco sobre a ovelha, tá? Inclusive eu vou falar, é uma coisa simples, né? Mas que eu já vi confusão sobre isso, sobre essas palavras na escola bíblica, então eu vou esclarecer aqui. Ovelha é feminino, tá? É a ovelha adulta feminina. Carneiro é o macho adulto e o cordeiro é uma ovelhinha filhote, tá bom? Então, tanto ovelha, carneiro e cordeiro são ovelhas, só que ovelha é feminina, adulta, carneiro é macho, adulto e cordeiro é filhote, tá bom? Jesus foi o Cordeiro de Deus, porque ele era o Filho de Deus. Então vamos lá, o tópico 2, 2.1, as necessidades da ovelha. As ovelhas são animais dóceis, tá? Elas não possuem garras, dentes fortes, veneno ou qualquer outro tipo de defesa. Elas são obedientes, porém muito ingênuas. Pode ver um precipício à frente, mas continua andando rumo ao precipício até rolar morro abaixo. Irmãos, aqui tem aonde eu peguei esse estudo, eles colocaram até uma notícia que foi no jornal de Istambul, isso é um fato, que olha só que curioso, uma ovelha, ela foi andando e caiu no despenhadeiro. O espetáculo que se seguiu foi estarrecedor. Por quê? Porque o restante do rebanho seguiu o passo da primeira e 1.500 ovelhas morreram enquanto os pastores estavam tomando café da manhã. Olha só, as pastoras indo sem o as ovelhas indo sem o pastor, uma só. Elas são tão ingênuas, né? Sem maldade. Uma só foi andando, viu
o despenhadeiro pela frente, mesmo assim seguiu, caiu lá e morreu. Ao invés das outras que estavam atrás virem e pararem, não. Foi uma a uma morrendo, até morrer 1.500 ovelhas. Olha, irmãos, que coisa, né? Então ela é ingênua, não tem maldade. Ela não tem um bom faro, são suscetíveis a comer tudo que encontra pela frente, não distinguindo a erva daninha da relva boa e saudável. Por isso o pastor deve estar sempre prestando atenção a todas elas, pois são muito comum elas também se perderem do grupo por uma distração qualquer. Olha isso, irmãos. São animais medrosos. Se não sentirem o cheiro, não verem ou nem ouvirem seu pastor, ficam tão assustadas que correm sem rumo. E aí pode acontecer de se perderem ao sair do aprisco. Ah, tem uma observação aqui. Elas conhecem o cheiro, a voz do seu pastor. Pode haver 1000 pastores. Ela reconhece a voz e o cheiro do seu pastor. Olha que lindo, irmãos, que profundo, né? Nós, como ovelhas de Cristo, precisamos aprender a reconhecer a voz do nosso bom pastor. Elas são praticamente um dos únicos animais no mundo que não sabe se defender de predadores, nem lutar por suas vidas. Amém. É isso sobre a ovelha. O tópico 2.1 diz a necessidade de proteção, que diz assim, Davi tinha pleno conhecimento das necessidades das ovelhas, pois exerceu a função pastoral. Sabia que ovelhas não têm garras e habilidades para lutar, podendo ser facilmente atacadas por predadores e por isso precisavam ser conduzidas a um lugar seguro. Nesse sentido, afirma: a tua vara e o teu cajado me consolam, que ainda é no verso 4 do Salmo 23, tá? O pastor utiliza a vara para afugentar ou lutar contra os animais selvagens, traiçoeiros e perspicazes, evitando que estes matem as suas ovelhas. Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger. A atualidade tem demonstrado que muitas pessoas se sentem autossuficientes. As mensagens têm deixado de falar de Cristo, do pecado e da sujeira do coração humano. No entanto, não somos autossuficientes e necessitamos da proteção do Senhor. Eu vou ler aqui que eu peguei na internet. Vou falar sobre o cajado e a vara, tá, irmãos? A gente ainda tá no Salmo 23, verso 4, que diz: porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só, a vara é um pedaço de madeira curto. Era uma arma de defesa ou disciplina que simboliza a força, o poder e a autoridade de Deus. O cajado é uma vara longa, tendo um gancho numa das extremidades que serve para trazer a ovelha para perto do pastor. Pesquisa, irmãos, no Google, né, para dar uma olhada, embora eu acredite que todos saibam, né, como que é um cajado e uma vara. Para guiá-la no caminho certo ou para removê-la de uma situação de perigo. Então o pastor pega o cajado e ajuda, guia a ovelha com o cajado, ou ele usa para removê-la de alguma situação de perigo. Então ele usa o cajado para trazer a ovelha para perto. Tanto a vara como o cajado eram instrumentos usados pelo pastor para a proteção das ovelhas. O pastor tinha que ser hábil para manejar tanto um quanto o outro, porque ele está guiando as ovelhas, que é o cajado, né? Tá tirando ela de algum perigo, de alguma situação que ela se encontra, e a vara ele tá espantando animais selvagens, né? Espantando para que não ataque as suas ovelhas. Então o pastor tinha que ser hábil para manejar tanto o cajado quanto a vara. Com sua arma de trabalho nas mãos, o pastor é o único protetor das ovelhas contra os inimigos naturais, que são lobos, leões, ursos e principalmente ladrões do rebanho. O cajado e a vara são instrumentos de bênção para as ovelhas, mas de juízo para os predadores. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel 34.
Ezequiel 34, irmãos, vai falar a respeito dos pastores. Tanto os pastores maus daquela época aí, que fala muito conosco nos nossos dias também, né? Pelo que a gente tem visto aí, muitas pessoas brincando com o evangelho, pastores que não têm cuidado do seu rebanho, não têm pegado a autoridade que Deus deu para eles, porque cajado significa autoridade, não têm usado aquilo para bem, mas para mal. Então o Senhor fala na palavra. Vamos abrir aí em Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34. Deixa eu ver os versículos. Versículos 4 e 11, que diz assim. Deus falando para o pastor que estava um mau pastor. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Pois assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Irmãos, é muito séria essa palavra, porque Deus está falando aqui sobre aqueles que usam da sua autoridade para o mal, para ser severo, rígido, sabe? Deus dá realmente autoridade aos líderes espirituais, aos pastores da igreja. Deus dá autoridade, mas para que eles usem com sabedoria, com firmeza para ensinar as ovelhas, o rebanho do Senhor. Porque afinal de contas, o rebanho, ele não é do pastor da igreja, ele é do Senhor. Eu quero abrir um parênteses aqui para louvar a Deus pela vida do nosso pastor Durval e a nossa pastora Elines, que graças a Deus tem compromisso com a obra do Senhor, e todos os pastores que têm passado na nossa igreja têm compromisso com a palavra e com a obra do Senhor e ama a obra do Senhor. Só que, irmãos, infelizmente a gente vê por aí maus pastores, né, que são mais mercenários, na verdade, não pastores, mas para esses tem uma consequência, irmãos. E eu vou pedir até para vocês depois estarem lendo, meditando no capítulo 34 do profeta Ezequiel, porque é muito forte. Deus fala aqui sobre esses pastores, sobre a negligência deles e consequências sobre esses pastores, e também fala de como ele é o nosso supremo bom pastor, tá? Então, aqui fala da necessidade de proteção da ovelha. Nós vimos, né, as necessidades da ovelha, como ela é dócil, obediente, não sabe se defender, não tem malícia, é ingênua, e ela precisa da proteção do Senhor. Do seu pastor, o cajado e a vara servem para guiar, para proteger, para poder guiar o seu rebanho, e a vara para espantar tanto os ladrões como os predadores das suas ovelhas, tá? Então, passamos pelo tópico 2.1, necessidade de proteção. Amém. Tópico 2.2, necessidade de direção. Amém. Davi sabia que o pastor ia à frente das ovelhas e utilizava o cajado para conduzi-las no caminho, pois as ovelhas não possuíam uma visão apurada, como nós falamos daquela situação em que 1.500 caíram no despenhadeiro. Assim desviam-se e desgarram-se do rebanho com muita facilidade. Como nós lemos também, que elas, por qualquer distração, acabam se desgarrando do rebanho, e o pastor precisa ali com o cajado tá juntando umas às outras para que elas sigam, né, juntas para o lugar que o pastor está direcionando. Davi também está afirmando que precisa ser conduzido e guiado pelo Senhor. Tinha convicção de que somente o Senhor poderia mostrar a direção a ser seguida. Direção fala de caminho, de escolha, de vontade. Precisamos renunciar às nossas vontades para assumirmos a vontade de Deus. Os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Precisamos compreender e esperar a perfeita vontade de Deus
para as nossas vidas. Vou pedir, irmãos, para vocês abrirem Salmo 32, verso 8. Verso 32, Salmo 32, verso 8. Aqui nós estamos falando de direção. O cajado do pastor, ele dá direção para a ovelha. E nós, irmãos, precisamos da direção do Senhor para tudo, para tudo. Salmo 32, 8, que diz: Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e te guiarei com os meus olhos. Tem uma palavra também em Provérbios, irmãos, que fala de direção, que Deus me lembrou agora. Deixa eu achar aqui, só um minuto. Provérbios, eu acredito que é Provérbios 3. Deixa eu ver. Nós precisamos da direção do Senhor para que a gente possa viver a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente quer algo e Deus está nos direcionando, não é aí, ou é aí e a gente não quer ir, mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e a gente precisa pedir a direção. Senhor, qual é a tua direção? Eu tenho os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos, mas Senhor, me dê a tua direção. Achei, irmãos. Provérbios 3, versículo 5, que diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes, algumas palavras diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha, confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoia no seu próprio entendimento. Não acha que você sabe o que está fazendo. Por quê? Porque quando nós reconhecemos Ele em todos os nossos caminhos, quando nós reconhecemos o Senhor em tudo que nós fazemos, o que é reconhecer o Senhor? É se preocupar se Ele está na frente do negócio, se Ele está dando a direção, se é a direção que Ele quer, se é a vontade dEle. Quando nós o reconhecemos em tudo que nós fazemos, em todos os nossos caminhos, Ele endireita tudo para nós, irmãos. Ele faz a coisa andar, ele faz dar certo. Provérbios 16 também, se eu não me engano, versículo 3, diz: Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Então, em tudo, irmãos, nós precisamos da direção do Senhor, da direção do nosso bom pastor. E ele, com seu cajado, com a sua palavra, nos dá a sua direção. Então, que a gente possa buscar a direção de Deus, porque para tudo nós precisamos. Tem até alguns testemunhos, né, de irmãos que para comprar um sapato, alguma coisa simples, pede a direção de Deus. E a gente às vezes pensa, poxa, que exagero. E não é exagero, irmãos. É pessoas preocupadas em ter a direção de Deus para tudo, para tudo, para tudo. Né? Cada um tem o seu particular com Deus. Não estou falando que você tem que orar a Deus para comprar um sapato. Cada um tem o seu particular. Mas quando nós o reconhecemos em tudo que nós fazemos, Ele endireita os nossos caminhos. Até o comentarista aqui, Gesiel Gomes, ele diz: o homem sem Deus não tem direção, não sabe para onde vai e não conhece a rota para o céu. Então, em tudo, irmãos, nós temos que pedir a direção do Senhor e meditar na sua palavra, irmãos, porque a palavra do Senhor é o nosso manual de sobrevivência. E ali Deus nos dá a direção do que podemos fazer, do que não podemos fazer, né? Às vezes você tem uma decisão a ser tomada e meditando na palavra do Senhor, Ele dá aquela resposta, o seu direcionamento, através da oração ou usando alguém, alguma situação como Ele quer, né? Mas é importante a gente estar meditando na palavra do Senhor. Tópico 2.3. Vamos ler o Salmo 23, verso 5. É o convite para uma refeição. Que diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Necessidade de provisão. As ovelhas necessitam ser alimentadas, precisam que lhes sejam fornecidos pastos verdejantes. Ovelhas não conseguem distinguir entre as ervas próprias para consumo e as venenosas.
Como ovelhas de Cristo, somos alimentados por sua palavra. Este alimento vem por intermédio de uma meditação diária da palavra, irmãos, de forma profunda, absorvendo o seu conteúdo e aplicando-o na condução da nossa vida. Ou seja, nós somos ovelha do pasto de Cristo. E qual é o nosso alimento? A palavra de Deus. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. É um convite para uma refeição. E qual é a refeição? A palavra do Senhor. Irmãos, isso daqui, essa palavra que são pastos verdejantes para nós nos alimentarmos. Isso que é comida saudável para o rebanho do Senhor. Muitas pessoas, têm dado ouvido a tantas outras, tantas vozes, irmãos, que nós temos ouvidos por aí, pregações, que a pessoa fala o que ela acha e não da palavra do Senhor, não baseada na palavra do Senhor, acaba aí comendo, como diz aqui na revista, que a ovelha não sabe discernir quais são as ervas próprias para o consumo e as venenosas. E às vezes, irmãos, nós como ovelhas acabamos aí comendo as ervas venenosas ao invés daquela que é própria para o consumo, que é a palavra do Senhor, que não tem erro, que é alimento para a nossa alma. Então, irmãos, que a gente possa meditar verdadeiramente na palavra do Senhor e aplicar essa verdade na nossa vida, no nosso viver. Por quê? Porque é isso que é alimento para a nossa alma. Deixa eu ver o que eu escrevi mais aqui. Vamos abrir Ezequiel 34, 18? Ezequiel, de novo, 34. Irmãos, depois leiam o capítulo inteiro, tá bom? 34, 18. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do meu sangue que derramaram sobre a terra. Não, tô lendo errado. Peraí. 34, 18. Agora sim. Olha, é Deus falando para o seu rebanho. Não vos basta pastar o bom pasto? À vez de pisar o resto de vossos pastos? Não vos basta beber as águas limpas? À vez de sujar o resto com os vossos pés? Irmãos, olha o que o Senhor está falando. Não vos basta pastar o bom pasto? Esse aqui é o bom pasto para as ovelhas, para o alimento das ovelhas. É isso que tem preparado na mesa do Senhor. Esse alimento espiritual que é a palavra do Senhor. E o Senhor está falando. Não vos basta pastar o bom pasto? Não vos basta beber as águas limpas, que é a palavra do Senhor? Muitas vezes a gente vai de um lado para o outro procurando palavras de homem, de mulher, do ser humano, conselho do amigo, que não está na direção do Senhor. E o Senhor nos pergunta, não vos basta comer o bom pasto? Não vos basta beber da água limpa, que é a palavra do Senhor? Então, quer se alimentar da mesa que o Senhor preparou na presença dos inimigos? Se alimente da palavra do Senhor. Amém? Vamos para o próximo tópico, que é o tópico 3. Cristo, o Supremo Bom Pastor. No Evangelho de João, Cristo faz 7 autodesignações. Eu sou o pão da vida, em João 6,35. A luz do mundo, em João 8,12. A porta das ovelhas, João 10,7. O bom pastor, João 10,11. A ressurreição e a vida, João 11,25. O caminho, a verdade e a vida, João 14,6. E a videira verdadeira, João 15,1. No Novo Testamento, percebemos que Jesus é o bom pastor, como diz em João 10,11. O grande pastor, em Hebreus 13,20. E o sumo pastor, em 1 Pedro 5,4. Então, irmãos, Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que é em João 10,11. O grande pastor, em Hebreus 13,20. E o sumo pastor, em 1 Pedro 5,4. Tópico 3,1. Dá a vida pelas ovelhas. Ao afirmar ser o bom pastor, Jesus se distingue do mercenário e do ladrão. O mercenário, quando vê o perigo, abandona a ovelha para se salvar. Não se importa com a ovelha. Jesus age totalmente diferente. Ele enfrenta os perigos em favor da humanidade, como ele fez. Em sua passagem na terra, enfrentou diversos perigos.
O primeiro deles ocorreu quando o rei Herodes o Grande, ao ouvir dos magos que havia nascido o rei dos judeus, enfurecido ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém, nas proximidades. Está lá em Mateus 2,16. O último e mais importante foi quando morreu na cruz, cumprindo assim o plano da redenção. O pecado nos tornou distantes de Deus, desgarrados do Pai, mas Cristo tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, que está em Isaías 53, do 8 ao 12. Jesus também age diferente do ladrão que vem para matar. Irmãos, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Eu vou pedir para você abrir em João 10, 11. Evangelho de João, capítulo 10. Versículo 11. Que diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Que coisa mais linda, irmãos. O tópico anterior falou que ele é o bom pastor, o grande pastor e o sumo pastor. Já o 3:1 diz que o quê? Que o mercenário, quando vê o perigo, sai fora e deixa suas ovelhas lá. Deixa as ovelhas que não é dele, na verdade, que ele roubou, deixa lá em perigo. Mas o bom pastor não. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, como ele fez, né? Veio aqui em forma humana, se fez servo, se humilhou a si mesmo, se aniquilou e morreu em morte de cruz, né? Mas Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tópico 3.2. Relacionamento com as ovelhas. Jesus afirma que conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. João 10,14. Vamos ler, que nós já estamos aqui em João 10 mesmo, que diz: Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Diversos atos revelam o profundo relacionamento de Jesus com suas ovelhas. O primeiro é que ele as chama pelo nome, que está em João 10,3, que diz: A este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Ele conhece as suas ovelhas, irmãos. Ele conhece cada um de nós, um por um. O que demonstra que Cristo conhece a identidade, a individualidade, o temperamento de cada ovelha. Apesar de sermos iguais quanto à nossa natureza, temos individualidades e necessidades diferentes. Em várias passagens bíblicas, Jesus demonstra conhecer a individualidade e necessidade de cada ovelha. Vemos isso quando tratou com a mulher samaritana, em João 4, 16, 26. Lembra da mulher samaritana que Jesus pediu para os discípulos irem na cidade comprar comida? Porque a Bíblia fala que era necessário eles passarem em Samaria. E chega aquela mulher para retirar a água do poço e Jesus começa a falar com ela e fala sobre a vida dela, e ela fica espantada e fala que ele é um profeta. Jesus ali demonstrou que ele conhecia aquela mulher profundamente, né? Então ele conhece a individualidade de cada um de nós. Também quando ele chamou Zaqueu pelo nome, que está em Lucas 19:5. Lembra da passagem de Zaqueu, quando Jesus está passando pela cidade? E Zaqueu, um cobrador de impostos, sobe numa figueira brava, porque ele era baixo em estatura, e o Senhor fala: Zaqueu, desce daí, porque hoje convém, hoje quero jantar em sua casa, né? E houve salvação naquela casa. O segundo está na afirmação de que as ovelhas ouvem a sua voz, ou seja, as ovelhas lhe obedecem. Aprendemos no presente tópico que aqueles que são ovelhas de Cristo lhe são obedientes e relacionam-se com ele. Cristo conhece as nossas necessidades. Salmo 119 diz que o Senhor nos sonda e nos conhece, né? Então ele conhece as nossas necessidades, conhece o nosso jeito, sabe exatamente como nós somos, né, irmãos? Todas as nossas falhas, pecados, fraquezas, e mesmo assim ele nos ama.
né? Só podemos agradecer a Deus por este amor. Tópico 3.3. Outras ovelhas para o aprisco. Aprisco, irmãos, ou redil também, é um abrigo das ovelhas, tá? No início do seu ministério, Jesus enviou os discípulos às ovelhas perdidas da casa de Israel, pregar em Jerusalém. Está em Mateus 10, do 5 ao 6. No entanto, as ovelhas de Cristo não se restringiram apenas aos judeus. Pedro anunciou o evangelho aos gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são do povo de Israel, porque Jesus veio para os judeus, mas eles rejeitaram Jesus e Jesus deu poder para todos aqueles que crerem nele, se achegarem a ele, crerem nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Paulo anunciou o evangelho até os confins do Império Romano. Consequentemente, nós somos ovelhas de Cristo. Então, outras ovelhas para o aprisco ou para o redil somos nós, que ele veio para os judeus, os seus não receberam, mas ele nos deu o direito de sermos salvos também, nos deu o direito de sermos seus filhos, se nós crescemos no seu nome, no seu sacrifício e na sua palavra. Então, nós somos ovelha do pasto deste bom pastor. E que bom, irmãos, porque o Senhor é o nosso pastor, e se Ele é o nosso pastor, de nada temos falta. Se Ele é o nosso pastor, Ele supre todas as nossas necessidades. Que o Espírito Santo nos ajude, para que não apenas conheçamos o Salmo 23 como o Salmo do pastor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo como ovelhas de seu rebanho, sendo submissos ao seu cuidado e direção. E eu acrescento mais, que não apenas conheçamos o Salmo 23 como o Salmo do bom pastor, mas que a gente tenha relacionamento íntimo com o pastor do Salmo 23. Amém, irmãos? Porque é Ele que quiser, Ele cuida das nossas vidas. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade e que Deus abençoe e continue edificando as nossas vidas através da sua palavra. Amém.